Já está todo mundo? Acho que sim. Não, eu estive com o presidente para relatar a viagem à Índia, que teve como objetivo fundamental a questão dos medicamentos. A Índia tem interesses econômicos hoje complementares aos brasileiros. Ela tem uma grande capacidade de produzir medicamentos de boa qualidade e de baixo preço, especialmente na área de matérias-primas, que o Brasil hoje importa mais de $1 bilhão em matérias-primas, a partir das quais são feitos os medicamentos. E, nesse sentido, nós discutimos um estreitamento de relações comerciais grande, inclusive a realização aqui, no final de setembro, de um seminário com empresários desse país e o Brasil, e os brasileiros, incluindo a área privada e a área pública. E, por outro lado, também, além da importação de matérias-primas, o interesse em aumentar a curto prazo a oferta de genéricos. Nós não pretendemos importar genéricos por muito tempo, porque nós queremos que eles sejam e podem ser produzidos no Brasil. Mas, a curto prazo, vale a pena para nós podermos aumentar de forma mais imediata a disponibilidade de genéricos nas farmácias. Qual seria o volume disso, você já sabe? Não, mas o volume é grande. A Índia produz todos os genéricos. Ela produz, digamos, todos os medicamentos que podem ser genéricos, ela produz. Né? Curto prazo, ministro, seria quanto tempo? Até o fim do ano. Né? Inclusive estimulando joint ventures, ou seja, associações de empresas indianas com empresas nacionais, com empresas domésticas. Porque, evidentemente, aqui tem boa capacidade e é um problema de dar um salto nessa direção. Por outro lado, o Brasil pode vender para a Índia produtos como aviões, ônibus, caminhões, né, onde a Índia não tem desenvolvimento nessa área, inclusive na área de aviação. Este avião famoso, que eu nem sei como chama, esse que tem 50 lugares. Não Concorde, não. Não chega a ser Concorde. É o avião da Embraer. Como é que chama esse? Hein? Não, esse que... Como? Olha aí, está vendo? Sabem tudo. Ele sabe mais do que todos nós juntos. Tá vendo? O AMB, por exemplo, lá é um mercado formidável, quer dizer, para produtos brasileiros. A ideia do presidente, portanto, é que se faça uma espécie de acordo comercial em torno desse assunto, e ele pediu que eu conversasse com o ministro Tápias sobre essas questões, e com o ministro Lampreia. Fica mais barato importar o... A mesma matéria-prima hoje no mercado mundial, digamos, você tem um preço internacional. O preço da matéria-prima indiana é sempre 20%, 30% mais barato. E de altíssima qualidade. A Índia hoje exporta para os Estados Unidos, exporta genéricos para os Estados Unidos e matérias-primas também, para a Inglaterra, né, para a União Europeia em geral. Inclusive, nós descobrimos que, curiosamente, alguns laboratórios multinacionais que falavam mal dos medicamentos indianos, para nós, compram dos laboratórios indianos. Não é interessante? Nós descobrimos lá. Ministro, perdão, para o consumidor... Para o consumidor, mais genérico. Mais produtos genéricos. A preço mais barato... Não, os produtos genéricos já são metade do preço, mais ou menos. Mas a questão dos genéricos, hoje, o problema não é o preço, que é baixo. O problema é a oferta. Né? E para laboratório público, matéria-prima mais barata. Por exemplo, a Farmanguinhos, ela importa muita matéria-prima. Né? E aí significará mais barata, portanto, economia para os cofres públicos. Inclusive algumas matérias-primas para a AIDS. Nós já baixamos os preços dos medicamentos para a AIDS em mais de 70%, com produção doméstica, né, de laboratórios públicos. Tendo mais matéria-prima, nós podemos produzir mais. Eu cheguei um pouco Portanto, atrasada, hein? Eu cheguei um pouco atrasada. Com a
Não, as duas coisas, foi o que eu falei aqui. Quer dizer, matéria-prima, porque o Brasil já importa, veja bem, não é que é para substituir produção doméstica. O Brasil importa matéria-prima, de mais de 1 bilhão por ano. Importando de onde hoje? De todas as partes, né? 1 bilhão de dólares ou de reais? Não, em geral, matérias-primas para medicamentos triviais, né? A indústria de matérias-primas no Brasil virtualmente desapareceu a partir dos anos 90. Nós importamos tudo. Então, a ideia é poder importar da Índia matérias-primas que são de boa qualidade, mais baratas, obter joint ventures, inclusive com laboratórios públicos, se for o caso, para a produção aqui de matérias-primas, desenvolver também isso. E, segundo capítulo, genéricos, que a ideia é poder importar a curto prazo e produzir a médio prazo, com associações com laboratórios nacionais. O que nós dissemos é que, para importar da Índia, eles têm que se associar com empresas domésticas. Tá certo? Se fosse, se o governo, por exemplo, não tivesse essa opção e tivesse que incentivar a produção de genérica... Não, nós estamos... O problema não é de incentivo. Não, o problema é de... O Brasil está implantando genérico numa velocidade muito superior a que qualquer país já implantou. Mas é superior ao que os outros países fizeram, mas é lento do ponto de vista de demanda e da aceitação da população. A aceitação aqui foi rapidíssima. Tá certo? Aqui, muito além daquilo que os laboratórios imaginavam. Ministro, mas tem alguma ideia de quantidade de genéricos que podem já vir a ser Não, exportados? eu não vou dar número, mas, sem dúvida, nós podemos expandir genéricos até 300, 400 produtos. Hoje, no Brasil, deve ter uns 30 por classe terapêutica, entendeu? Porque, por exemplo, para Novalgina, você tem 4 genéricos já de dipirona. Aliás, eu não consigo entender por que alguém compra a Novalgina e não dipirona, que é metade do preço. Não é? Agora, eu insisto que isso entra dentro de uma perspectiva também comercial, porque o Brasil pode vender bastante para a Índia. Ainda tem um volume de comércio exterior semelhante ao brasileiro. Nessa conversa que o senhor teve com o presidente, o senhor chegou a discutir o que o governo vai fazer sobre essa questão do congelamento dos preços dos remédios? Há um acordo que vai até o fim do ano, né? A informação que eu tenho no nível da revista, porque eu descobri, eu também não sabia, os preços eles vão todos numa revista. Né? A adesão está muito alta. Agora, evidentemente, os laboratórios que não aderirem não vão ser bem vistos. Eu, particularmente, o laboratório que não aderir, eu vou recomendar para a população não comprar. É o meu direito de fazer, porque se ela não quer segurar preço... O senhor está falando que a adesão está alta porque já saiu o livrinho de agulha? Não saiu ainda, mas a informação que a gente tem, a adesão é alta. Ministro, Inclusive, quando você pegar laboratório, não pode pegar número de laboratórios. Entendeu? Não pode falar tantos laboratórios, porque você tem laboratórios imensos e outros pequenos, entende? O que vale são os grandes laboratórios. Hein? Além dessa de recomendar, recomendação, além de alguma recomendar, outra medida? Existe alguma medida formal que você pode Não, tomar? formal tem, inclusive, processo na área de direitos do consumidor e da lei da Isso concorrência. já está sendo cogitado pelo governo ou não? Se houver, é que, na verdade, a perspectiva que está se tendo, que eu encontrei hoje, né, não era nem a que eu tinha quando lia coisas da imprensa lá fora, mas aqui, pelo que me informaram, a adesão está sendo alta e ainda não concluiu. Então, nós vamos esperar. Alta. Arrisca, assim, uma porcentagem? Não, eu não vou falar, não, porque depois, se não for... Agora, o senhor sempre está negociando com os laboratórios, essa coisa dos remédios, e esse acordo foi fechado e o senhor estava longe. Por que teve algum... Não, foi o problema de timing, de tempo, né? Eu tinha viagem marcada, não podia desmarcar, e o Ministério da Saúde participou juntamente com a Fazenda e o Ministério da Justiça. Agora, outra questão que conversamos com o presidente é sobre a carga tributária, sobre medicamentos. A carga tributária sobre medicamentos é a mais alta do mundo no Brasil. E o presidente manifestou a disposição de batalhar pela diminuição dessa carga, que é federal e é estadual. Baixa de quanto para quanto, ministro? Isso tem que ser examinado. Basta dizer o seguinte, só a soma PIS/COFINS. O PIS/COFINS onera 11%. E o ICMS, uns 23%.
você já tem aí 34%. Tá certo? Sem contar, e evidentemente é um setor problemático para a carga tributária, porque está muito ligado às complicações da guerra fiscal e à evasão também. Mas tenha-se presente que uma diminuição de 5 pontos apenas entre PIS/COFINS, imposto à importação, que também tem, eu não dei aqui o número porque é muito variável, e ICMS, combinados, somados, daria para reduzir preços de medicamentos em 5 pontos. Portanto, esse é um assunto que vai ser trabalhado no grupo de trabalho, que deve ser formado, inclusive reunindo consumidores, laboratórios, etc. Quando? Semana que vem. Ministro, 5 E isto, digamos, mas o que o presidente disse é que essa é uma posição que ele defenderá, jogará o peso da presidência nisso, mas tem a contrapartida dos laboratórios de segurarem preços ou diminuírem, inclusive no caso dos produtos, dos remédios de uso continuado, que são os que mais castigam a população carente. Tá certo? Porque uma coisa é alguém fica doente e toma um antibiótico. Vai tomar esse antibiótico 1 semana, 2. Mas outra coisa é alguém que precisa tomar a vida inteira, né? Que são os chamados medicamentos de uso continuado. Quer dizer, então haverá uma outra negociação com os laboratórios nessa discussão específica para que eles reduzam os preços? Não, mas envolvendo carga tributária, envolvendo um conjunto de fatores. Não, nós temos meses para isso até o fim do ano, até a época que o congelamento foi combinado. Então, a ideia é diminuir a carga tributária para cair... É uma das coisas. Outra, por exemplo, é organizar a venda pelo correio, que no caso dos medicamentos mais caros é economicamente viável e pode ser feito diretamente. Tá certo? Só pode ser medicamento mais caro. O estudo que eu mandei fazer pelo correio mostra que só a partir de R$ 17,00, R$ 20 do preço é que começa a ser vantajoso, porque também tem um custo de transporte. Compra direto do laboratório? Um consumidor que consuma algo contínuo, caro, e aí vai custar 20%, 30% mais barato. Enfim, tudo isso vai ser trabalhado nos próximos meses. Mas o importante é o apoio político do presidente à ideia de que a carga tributária tem que ser diminuída um pouco sobre medicamentos. Mesmo no caso da Índia que eu vi, tem carga tributária, mas não chega a 20%, tá certo? Nós estamos aí... Eu mencionei apenas 2 impostos. Eu não estou contando imposto à importação, não estou contando imposto de renda que as empresas pagam e tudo, né? Mas isso valeria para depois do final do congelamento? Valeria para depois. E eu queria que o senhor me explicasse como é que o senhor faria o senhor disse que iria informar a população dos laboratórios que porventura não aderiram. Bom, mas isso nós vamos ver. Eu não vou jogar no pessimismo, né? O senhor divulgaria a lista? Lógico, não tem direito, claro. Vocês não precisam nem ter trabalho, nós vamos apontar. Inclusive a importância que tem no mercado, porque também não pode exagerar. Tem 11 mil produtos, tá certo? E tem os produtos que são consumidos, tem outros que são pouco consumidos, entende? Tem que... Aí não é aritmética simples, é aritmética sempre ponderada. Você disse uma vez que tantos laboratórios... Bom, a segunda coisa, eu estou preocupado com a hora, que eu tenho que... Deixa eu só adiantar mais um assunto que é importante, que é nós conversamos também sobre a questão da cigarros, de propaganda. Não sei, aliás, vocês viram? Eu não vi o novo filme. É bom? O que você achou? É bom ou não é? Forte, né? Ele está voltado para os jornalistas. Né? Eles fazem o filme. Mas é absolutamente verdadeiro. E, então, o presidente manifestou a disposição também de se empenhar ao máximo para que esse projeto seja aprovado na semana que vem na Câmara. Esse não é um projeto da saúde, é um projeto do governo. Tem, evidentemente, resistências, né? Mas são resistências que são contrárias aos interesses da saúde da população. Não é qualquer. Porque, veja, a Constituição ela permite restringir a propaganda. A Constituição estabelece com clareza que a propaganda de cigarro pode ser restringida. Então, nós restringimos. Ela não diz que porcentagem pode ser restringida,
Mas ela diz, isso que dizer que é inconstitucional é inteiramente furado. Eu esqueci o número do artigo, deve ser 220. Lá está com clareza, né? Agora, a propaganda fica, então, não se pode fazer propaganda em rádio, televisão, jornal, outdoor, revistas, mas pode fazer em lugar fechado, se quiser fazer pelo correio, ou seja, não é 100% da propaganda que está proibida. Está claro? 100% também não poderia, porque se fala em restringir, restrição é diferente de proibição. Aqui na mídia é mais comum, televisão... Porque o projeto ele é muito claro no seguinte sentido, ele diz aonde não pode. Onde ele não diz que não pode, pode. Não, televisão é proibido, televisão e rádio é proibido. A previsão, ministro, é que ele já vá para plenário, não, né? Semana que vem é plenário, claro. Ele está com regime de urgência urgentíssima. Perfeito. Ministro, Não, ele vai para o Senado. ministro, No Senado, nossa expectativa é que aprova com relativa rapidez também. o senhor falou inicialmente, quando o senhor estava falando de matéria-prima, em mais de 1 bilhão... O Brasil importa hoje do exterior. Perdão, é dólares? Dólares. E o senhor disse também que os preços poderiam vir a ser reduzidos? Não. Nós vamos trabalhar, veja, nós vamos trabalhar neste... Eu estou falando em relação à carga tributária. A carga tributária, claro. Carga tributária, se ela for aliviada, tem que ter correspondência nos preços. Sim, mas não ficou claro se seria 5 pontos percentuais. Não, eu disse 5 pontos. Olha, não vai, por favor, dizer que eu disse que vai baixar 5 pontos. Eu dei como exemplo que se fosse 5 pontos, que é 1/7 da carga só do ICMS mais o IPI, está claro? Isso implicaria em reduzir preço de medicamento em 5 pontos, é isso que eu disse, 5%. Está claro? Eu não anunciei um percentual de 5%, não. Eu tenho uma outra dúvida. Esse acordo com os laboratórios, ele foi voluntário, né? Os laboratórios que quiserem vão aderir. Por ser voluntário, o governo tem jeito de punir os que não? Olha, veja, a indústria farmacêutica ela exerce um grande poder de mercado. Não é uma área onde predomina a concorrência. O governo tem o poder político e regulatório. Não é? Portanto, se houver abuso, como houve abuso, como tem havido abuso na área de preços, o governo também faz valer o seu poder regulatório e o seu peso político. Tá bom? Eu estou preocupado com o meu tempo e o de vocês, porque senão não vai adiantar também ficar falando aqui. Obrigada, ministro.